Boa tarde, Sobis. Sem o Fábio e sem o Henrique, a braçadeira de capitão do Cruzeiro fica um pouco vaga. Eu queria que você falasse sobre essa vacância no cargo, digamos assim, o que isso representa para os jogadores dentro de campo. Achei que tu vinha com uma pergunta do jogo, tu vem com pergunta de... O jogo é só domingo. Mas hoje a gente treina pensando no jogo. Não vamos falar de braçadeira de capitão, por favor. Isso aí tem que perguntar para o Mano. Faz outra pergunta, eu te dou outra chance. Eu queria só saber sobre isso mesmo. Se você não quer responder, eu deixo para o próximo. Valeu. Sobis, o Cruzeiro... Oi. Boa tarde. Boa tarde. O Cruzeiro sofreu muito quando tem, até aqui, com o seu mando de campo, né? Você pegou isso mais recente, mas o Cruzeiro fez jogos no Mineirão doídos, né? Aquele que você crava que vai sair com 3 pontos, de repente empata ou até perde. O astral é diferente, o grupo mudou e, principalmente, o torcedor parece que está sentindo essa mudança. A venda é muito boa, o jogo das 11 horas caiu no gosto do público. Como é que você espera essa atmosfera do Mineirão para domingo? O melhor possível. Esperamos ali, à 13h, estarmos todos felizes, porque é mais um jogo essencial, né? Todos são, mas esses são confrontos diretos. Nós hoje pagamos um pouquinho do começo do campeonato, então estamos aí numa luta, numa crescente, o time vem melhorando, o time vem passando coisas boas ao torcedor, então esperamos que, por fim, né, a gente faça valer o mando da nossa casa e o time possa seguir evoluindo, acima de evoluir, os 3 pontos, né, que é o essencial no momento, e aí a gente já começa a ficar uns jogos sem perder, já começa a ganhar respeito e o principal de tudo, que é a nossa confiança que está voltando, que hoje a gente já consegue fazer coisas que talvez há 4, 5 jogos atrás a gente não conseguia fazer. O que, por exemplo? Coisas circunstanciais de jogo, ter a confiança de chutar uma bola, ter uma confiança de driblar alguém, ter a confiança do companheiro, né? Ver que o companheiro está bem e dar um passe que talvez você não arriscaria numa fase meia ruim. Até o gol que o Figueirense nos fez foi mais ou menos isso. Então, é difícil, porque tomamos o gol, mas tem um lado positivo que o time está confiante e está crescendo. A gente tem peças, a gente tem material humano e aos poucos nós vamos saindo dessa lama. Você disse que esperar 13h está feliz. Se vai estar ou não sei. Certamente vai estar muito cansado, porque o tempo tem atrapalhado, né? E os jogadores têm se queixado disso. Você estava fora do país, como é que você encara isso que já é um sucesso aqui no futebol brasileiro, pelo menos em relação à torcida? Você, enquanto atleta, o que pensa, né, de ter que atuar num horário que vai chegar ali por volta do meio-dia, no segundo tempo, né? Só que tem um bom senso, né? Eu acho que funcionou, é um horário muito bom, porque os torcedores vão ao estádio, eu acho que fica bom até para o pessoal que vem do interior e tal, mas sinceramente eu acho que esse jogo às 11 da manhã é bom no inverno lá no sul. Mas acho que está melhorando, os negócios dos horários estão melhorando. Eu, quando eu jogava no Inter, eu jogava 10 horas no Beira-Rio, que era um frio absurdo, 10 horas da noite, perdão, e era um frio absurdo, e já joguei em Fortaleza às 4 da tarde. Então, pouco a pouco essas coisas vão resolvendo. Que bom que hoje eles escutam mais os jogadores. Mas é um horário bom, ainda não chegou o verão, forte, claro que vai ser difícil para nós, mas quem manda no futebol é o torcedor, né? Então esperamos fazer a felicidade do nosso torcedor nesse domingo. Sobis, o quanto que você, o Ábila, o Edmar, são jogadores mais cascudos, até a própria do Manuel, a volta do Manuel na zaga, quanto que isso representa em aspectos positivos que a gente vê no Cruzeiro nos últimos jogos, o time, você falando até nessa maturidade, sem perder no campeonato, imprimindo respeito ao adversário. Como é que vocês encaram esse novo, vamos colocar entre aspas, momento do Cruzeiro? Eu e os meninos que você falou, meninos, nós chegamos há pouco tempo, né? Apesar de muitos jogos, é pouco tempo. E a gente tem que, pela situação, a gente tem que tentar levar da melhor forma possível, né? Quando as coisas não estão bem, a gente tem que sempre buscar o ponto positivo e se agarrar nele. Então, acho que essa experiência conta. O time também é experiente. Os meninos mais jovens, quando eles chegam na nossa idade, eles vão entender o que a gente está falando. Então, tem momentos que sim requer experiência, tem momentos que a gente tem que fazer leitura de jogos, e essa leitura dificilmente a gente ganha na juventude, é só com o tempo. E eu acho que está surtindo efeito. É até melhor para os meninos, que agora eles conseguem jogar, render melhor.
Claro que ainda estamos na zona ruim, não vamos melhorando, mas não, sinceramente não mudou nada, tem muito campeonato e nós temos muito que crescer, mas pouco a pouco os mais experientes aí tentando ajudar os mais jovens e fazer com que tudo isso funcione no conjunto dentro de campo. E nesse conjunto parece que o trabalho do Mano também tem um peso enorme, né, com vocês. Ele fala até o que passa para vocês em termos até de não se expor tanto às vezes, ter mais um equilíbrio dentro de campo, saber jogar a hora certa de atacar, tudo isso dentro até muito do que a gente acabou de falar, né, dessa experiência que o time vai ganhando também ao longo do campeonato, né? Exatamente. No jogo, o jogo ele tem, nos 90 minutos ele tem vários momentos, né? Tem momentos que vai ser nosso, vai ter momento que vai ser do rival, e a gente tem que saber fazer essa leitura e manter a organização. O Mano é um cara que, com toda a sua experiência, todo o seu nome e toda a sua simplicidade de nos passar, acho que ele tem uma facilidade de nos passar o que pensa, e nós, do nosso lado, estamos absorvendo bem. Então ele tá fazendo com que a gente tenha essa leitura do jogo e saber jogar o que pede cada jogo. Cada jogo tem uma história, então a gente tem que tentar se portar o melhor possível em cada partida. Sobe, especialmente você e até esses que a gente falou que chegaram depois, fazem a pré-temporada com o campeonato em andamento, né? Como que está sendo isso para você, diferentemente de começar ali em janeiro, fazendo toda aquela rotina, teste laboratorial, campo? Como é que está sendo essa experiência de fazer tudo isso com o campeonato em andamento? Olha, por um lado é bom que a gente não faz a pré-temporada em si, né? A gente pega o ritmo jogando. Claro que aí a gente não rende o ideal, mas hoje eu já me sinto 100%, me sinto muito bem. E eu acho que o pessoal que chegou também se sente mais ou menos nesse nível. Ainda falando sobre o pessoal jovem, você falou que quando chegarem na idade que você está, o Edmar também, a gente tem visto um trabalho de finalização muito bem realizado por vocês, pelo Mano. E o que você pode passar para esses jogadores que estão chegando agora nesse trabalho de finalização, não só esse, mas o posicionamento dentro de campo? São coisas que, por mais que a gente faça ou fale, eles têm que viver. Então, vai viver no jogo, vai viver num treino, vai viver, claro, quando a gente chama a atenção deles. Esperamos que eles possam entender, né? Porque eu, quando era jovem, eu procurei escutar muito e procurei absorver, procurei sempre melhorar. Os exemplos estão aí, né? Desde treino, jogo e até um jogo de um rival que a gente... ou um jogo qualquer que a gente assista, a gente sempre está aprendendo no futebol. Então, acho que o principal para esses meninos é que eles sejam observadores, saibam que a nossa profissão requer que todo dia a gente esteja aí martelando nas coisas boas para que um dia, para que num jogo elas aconteçam e mesmo assim seguir fazendo, porque o futebol é assim. E o que está acontecendo rápido nos jogos, o entrosamento com você, com o Ávila, né? Não só com o Ávila, mas com o time todo. O time todo somos jogadores inteligentes, jogadores que, como eu falei nas perguntas anteriores, talvez sofrendo um pouco pela fase, né? Porque é difícil da gente produzir quando se está em pressão ou quando o rival não te respeita. Então, hoje o nosso time está crescendo, está dando uns passos importantes, passos largos, mas seguimos ali. Temos que seguir ganhando, ganhar o respeito do rival, porque o Cruzeiro nos últimos anos conseguiu isso, e isso que a gente tem que resgatar. Sobis, o Cruzeiro levou gols rapidamente, logo no começo do jogo contra Corinthians e Inter, e depois usou esse mesmo veneno a seu favor, contra Curitiba e Figueira. Teve alguma conversa do Mano com vocês, ou vocês mesmos se focaram ali antes do jogo para usar isso a seu favor, para entrar em campo e conseguir sair no placar logo de cara cedo? Tomar gol cedo não é ideal, né? Mas sempre quando acontece uma coisa ruim, outra positiva aparece, porque o time conseguiu reagir nesses dois jogos. Em um ganhou, no outro empatou com chance de ganhar. E nos outros dois fizemos gols cedo, que foram gols essenciais para o segmento da partida. Então, o ideal é marcar, não tomar. Nós estamos sempre melhorando. Quando se ganha, a gente sempre tem coisa para melhorar. E quando se perde, nem se fala. Então, a gente trabalha todo dia, eu acho que acima de tudo, porque tem muito jogo no Brasil, a gente conversa muito e tenta botar em prática. Sobis. Oi. O torcedor do Cruzeiro já passou momentos nesse Campeonato Brasileiro piores, de preocupação realmente de uma queda. O time vem se reerguendo, você falou aí até da experiência, de saber jogar nesse motivo, nesse contexto.
Analisando o elenco do Cruzeiro, até quando você chegou, as peças que foram chegando também com você, depois de você, é uma situação mesmo temporária? Dá para afirmar que o torcedor do Cruzeiro não precisa mais se preocupar como se preocupou ainda nesse campeonato? É uma boa pergunta. O nosso elenco é maravilhoso. Sinceramente, para mim, é um dos melhores do Brasil. Mas a gente tem que mostrar dentro de campo. Sobre o torcedor, nós temos que pedir que fiquem com a gente, que nos apoiem do começo ao fim. A gente sabe que é difícil você ir no estádio e ver o Sobis errando um gol, ou o outro falhando ali, mas que tenham paciência, que somos seres humanos, a gente erra, mas que estão fazendo de tudo, acho que isso a gente não tem que falar, mas é bom recordar, fazendo de tudo para sair dessa situação, tanto que já vem surtindo efeito, e que estejam conosco, porque a gente não sabe do futuro, a gente tem que jogar bem, a gente tem que melhorar, mas nós seguimos ali. A nossa situação ainda é delicada. Claro que, pelo que viemos jogando, o horizonte já é melhor, porém, tem muita coisa para acontecer e nós temos muito que melhorar.